Olá, meu querido irmão, estamos chegando no final desse período e hoje nós vamos ver que Paulo está chegando no final da vida dele, por sinal é o final da carta de 2 Timóteo que nós vamos ver hoje. E Paulo ele termina a vida dele falando: combati o bom combate. Eu não sei se você pode chegar no final desse período e falar: eu combati o bom combate, ou talvez chegar no final da sua vida e dizer: combati o bom combate. Mas eu quero desde já, antes do texto, incentivá-lo a crescer, amadurecer e lutar por uma vida mais santa, mais íntegra, mas acima de tudo, uma vida mais parecida com Cristo. Vamos para o texto então, a 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 8. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Bom, a ênfase aqui, apesar de toda essa introdução a respeito de quem é Deus e quem é Jesus, tá bom? A ênfase aqui é prega a palavra. Por quê? Porque ele começa com um verbo, conjuro-te, eu peço, a ideia de, não chega a ser implorar, mas eu peço com propriedade, prega a palavra. Mas perante quem ele está pedindo isso? Perante Deus e Cristo Jesus. Por sinal, Deus há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, manifestação e pelo seu reino. Então, diante de Deus, Paulo está pedindo para Timóteo. E podemos pensar também que diante de Deus, Paulo está pedindo para os demais cristãos: preguem a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Isso é impressionante, porque muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade, mas Paulo está dizendo, mesmo que não haja oportunidade, mesmo que não seja oportuno, pregue a palavra, fale da palavra. Por quê? É a palavra que pode transformar a sociedade, é a palavra que pode transformar vidas, é através da palavra que vem a fé. Enfim, a palavra é essencial na vida do ser humano, ainda que o ser humano não admita isso. O versículo 2 continua dizendo: corrige, repreenda, exorta, com toda paciência, longanimidade, paciência e doutrina, ou seja, de acordo com a palavra. Não adianta nada exortarmos, repreendermos, corrigirmos, se não for pela palavra. Isso me faz lembrar muito tempo atrás, estava na escola ensino médio, estávamos discutindo sobre a questão de perder a virgindade no casamento ou antes do casamento. Eu lembro que, por causa da minha vergonha, eu dei todos os argumentos biológicos e psicológicos possíveis para dizer não, é só depois do casamento. E eu tive resposta para tudo. Até que eu não aguentei, eu dei a minha cartada final, eu usei a Bíblia. E o que aconteceu? Bom, diante da palavra de Deus, ninguém mais teve argumento. Então é verdade, não, faz a vontade de Deus. Muitas vezes nós ficamos acuados, com medo ou com vergonha, de maneira tola, louca. E a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela molda caráter. Ela deve ser pregada para correção, para exortação, sempre de acordo com a palavra de Deus. Não faz sentido nós pregarmos, nós exortarmos, se não for pela palavra de Deus. Muito bem. O versículo 3 ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece que estamos vivendo esse tempo. Haverá tempo em que pessoas não suportarão a palavra de Deus. E veja que nós estamos vivendo dias em que muita coisa é pregada. E há um discurso de ódio em todos os lugares onde nós vemos. E tudo, ao mesmo tempo que é aceito, tudo é odiado. Mas se tem uma coisa que parece que está ficando de lado, cada vez mais de lado, é a doutrina, a sã doutrina, é a palavra de Deus. Inclusive dentro de muitas igrejas, nós temos igrejas que simplesmente não estão mais pregando a palavra de Deus. Estão tendo vários discursos, até mesmo boas palestras, mas a pregação da palavra de Deus, a sã doutrina, não. É comum você ouvir, por exemplo, uma vez eu estava falando sobre a questão de disciplina, na faculdade, né? E eu falando, não, mas a Bíblia ensina assim. E a pessoa logo me respondeu, mas isso foi escrito para as pessoas daquele tempo. É cômodo falar que a Bíblia foi escrita para as pessoas daquele tempo. Então a parte que eu não gosto muito
foi escrito para as pessoas daquele tempo. A parte que eu gosto, então, foi escrito para nós hoje. Isso é cômodo. E sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não estão mais suportando a sã doutrina. Elas preferem viver os seus próprios prazeres e moldar a palavra de Deus segundo os seus próprios prazeres, do que viver de fato a boa doutrina. Portanto, pregue a palavra, exorta de acordo com a boa doutrina. Por quê? Porque as pessoas elas estão rejeitando a boa doutrina. Ainda versículo 3, né? Ao invés de elas não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, elas vão se cercar de mestres. Que tipo de mestre? Segundo, de acordo com suas próprias cobiças, seus desejos. Os mestres, os professores, os pastores que falarem aquilo que agrada ao ego, é o que as pessoas vão buscar. Elas não vão buscar essa doutrina, elas vão seguir, vão buscar os mestres que satisfazem os próprios desejos do seu coração. Eu quero alguém que diga que eu vou ficar rico, porque eu amo dinheiro, então eu vou atrás de alguém que diga isso. Eu não aguento mais minha esposa, eu quero me divorciar dela por qualquer motivo, então eu vou buscar um mestre que diga isso. Eu vou buscar igrejas, pastores, professores, religiões que falem aquilo que agrada o meu coração. Por quê? Porque as pessoas elas não suportam mais essa doutrina. Nós temos que ser diferente, nós temos que ir atrás da sã doutrina, né? Então, não importa qual é o desejo do seu coração, você vai fazer a vontade de Deus, o desejo de Deus e não do seu coração. Tá certo? Então, pregue a palavra. Por quê? Porque nesses dias as pessoas não querem mais saber da palavra. Pregue, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, porque as pessoas rejeitarão com todas as suas forças a sã doutrina. Por quê? Porque os seus desejos são maiores, mais importantes, infelizmente, do que a palavra de Deus. Muito bem, versículo finalzinho do 3 aqui, né? Como que sentido coceira no ouvido? Eles querem ouvir aquilo que lhe agrada. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a mitos, a mitologia, a mentiras. Faz pouco tempo que eu estava na escola da minha filha e houve uma programação ali. E sabe, houve a oportunidade de alguém falar para as famílias, e ao invés de pregar a palavra de Deus, ao invés de abrir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus, contou uma historinha inventada, por sinal, para tentar argumentar que as coisas não são bem assim como a Bíblia diz. Puxa vida, e as pessoas gostam, as pessoas estão seguindo essas pessoas cheias de fábulas, cheias de mentiras. Por quê? Simplesmente porque agradam o seu coração. Estamos vivendo realmente em tempos terríveis, onde as pessoas preferem a mentira do que a verdade, onde o impossível, o improvável, ele é mais bem visto do que a verdade. De maneira sutil, isso acontece nas nossas vidas, como por exemplo, nós vamos assistir um filme, super-heróis, e eles voam e salvam o mundo com martelo, e são deuses, e aquela mentira louca. É impressionante como isso nos chama a atenção e nós gostamos de ver, nós somos atraídos por essas mentiras, ainda que saibamos que seja mentira, e gastamos muito mais tempo com a mentira, prestigiando a mentira, do que com a verdade, lendo a verdade, pregando a verdade, nos deleitando na verdade. Não é para menos que o mundo esteja assim. Se os cristãos que abraçam a verdade estão mais interessados na mentira, o mundo tinha que ser diferente, o mundo tinha que estar desse jeito mesmo. Muito bem, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, vários conselhos finais aqui para Timóteo. Seja sóbrio, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, faça, não pare, trabalhe. Tá bom? É aquela ideia que está ali em cima no versículo 2. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não.
Versículos 6 a 8 ele muda um pouquinho, né? Se o versículo 1 ao 5 está falando do trabalho do ministério de Timóteo, agora a ênfase é o ministério de Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A ideia aqui de oferecido de sacrifício. Paulo está falando da morte dele. Ele está a ponto de morrer, ele está na beira da morte. E o tempo da minha partida é chegado. Puxa vida, Paulo está à beira da morte. E o que ele diz então à beira da morte? Versículo 7, combati o bom combate. Eu fiz aquilo que deveria fazer. Eu completei a carreira, ou seja, eu não abandonei na metade do caminho. Eu guardei a fé. Meu querido, combati o bom combate. Eu já falei antes que essa ideia de combate, ela traz a ideia de algo que é difícil, que você vai suar para fazer, talvez sangrar, você vai batalhar, talvez até mesmo morrer. É um combate. Mas não é qualquer tipo de combate, porque é um bom combate. Paulo admite que foi difícil, mas é um bom combate. E você conhece a vida de Paulo. Ele foi apedrejado, dado como morto, ele passou por um naufrágio pelo menos 4 vezes. Paulo, ele passou por poucas e boas. Ele foi injuriado, foi preso várias vezes. Ele sofreu por tudo isso. Mas ele termina a vida dizendo, foi bom, um bom combate. Eu combati o bom combate. E parece que valeu a pena. Veja ali que ele continua dizendo, completei a carreira. Sabe por que essa ideia de completar é muito importante? Porque a maioria das pessoas tem a tendência de largar na metade. Impressionante a quantidade de cristãos que simplesmente abandonam na metade, muitas vezes até mesmo no início o seu ministério. E não estou falando só não de pastores, de missionários que abandonam o campo, abandonam o ministério. Não, isso é extremamente comum na igreja. Pessoas que simplesmente chegam, eu estou cansado, eu agora quero ser um crente de banco. Mas existe crente de banco? Que loucura é essa? Em que canto da Bíblia nós vimos um absurdo como esse? Deveríamos estar focados no ministério e até o final, com toda a nossa força, ainda que haja sangramento, ainda que haja morte, e não há. Deveríamos nos esforçar ao máximo, seja qual for o ministério que você exerce na igreja, seja qual a dificuldade, seja o que for, não desista. Paulo ele diz, completei a carreira, portanto complete a carreira. Paulo não está somente falando da vida dele, ele está falando do ministério, de viver para servir a Deus, para servir a igreja. Vá até o final, para que no final da tua vida você possa dizer, eu completei, e não simplesmente eu fui até a metade, ou eu bem que tentei. Não, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que Deus me designou para fazer. Não importa qual o teu ministério, persista, continue e vá até o final. Como ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e finalmente guardei a fé. E quer saber por que esse guardei a fé é tão importante aqui? Porque a maioria das vezes, quando nós desistimos do nosso ministério, quando nós queremos, bota aspas, férias, que não são férias divinas, tá bom? Eu coloco férias entre aspas porque não é, eu vou ficar 1 mês, 2 meses e aí eu retorno. Não, são pessoas que, eu quero viver um tempo de crente de banco. Isso não existe. Mas enfim, a fé é importante porque geralmente quando alguém desiste, quando alguém foge, quando alguém para pela metade, é porque não guardou a fé. Por vários motivos eu digo isso. Jesus ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu creio nisso, se eu tenho fé nisso, eu me fortaleço nisso, logo eu não desisto. Se eu estou olhando para Cristo, eu sou fortalecido. Afinal de contas, é o poder dele e não o meu medo. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para os problemas, estamos olhando para as pessoas, estamos olhando para o nosso desejo, para o nosso ego. E é claro que quando olharmos para tudo isso, nós vamos desistir do ministério e talvez até da vida. Meu querido, o justo viverá pela fé. Se nós não guardarmos a fé, se nós não vivermos pela fé, nós vamos sucumbir. Porque é Deus quem nos fortalece, é Cristo que nos fortalece, é o Espírito Santo dele habita em nós. Portanto,
Continue lutando o bom combate. Continue na sua carreira até completar a carreira. Não pare na metade, não. Guarda a fé. E quando você chegar no finalzinho da tua vida, quando você estiver talvez idoso na tua cama, você possa dizer para alguém, para o teu discípulo: olha, eu lutei até o último. Eu combati o bom combate. Eu combati o melhor combate de todos. E eu continuo dizendo ainda, o bom combate... puxa, passei de 15 minutos já. O bom combate, é importante nós frisarmos combate, porque nós lutamos por muita coisa na nossa vida. Nós lutamos pelos filhos, nós lutamos por nós mesmos, nós lutamos por um emprego melhor, lutamos... quantas lutas egoístas nós temos. Mas essas lutas, esses combates, eles são um bom combate. O melhor combate que nós podemos ter é o do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso Paulo, ele diz ali no finalzinho do versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada. Existe uma recompensa para esse combate, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Veja, o Senhor dará a recompensa naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. A sua vinda, a volta de Jesus, está relacionada com o quê? Com completar, com combater o bom combate. Quem combate o bom combate, quem completa a carreira, é porque tem fé na vinda de Cristo, é porque ama a vinda de Cristo, é porque espera a vinda de Cristo. E veja, existe uma recompensa quando Cristo voltar para aqueles que combatem o bom combate, para aqueles que guardam a fé, para aqueles que completam a carreira. E o próprio Cristo Jesus dará essa recompensa. Não perca a oportunidade de ter essa recompensa. Deus, ele é fiel, e quando cremos que ele vai voltar e ele vai nos recompensar, não tem como pensar, mensurar a possibilidade de abandonarmos a fé, ou abandonarmos a carreira, abandonarmos o combate, abandonarmos o ministério. Se cremos que ele vai voltar, se cremos que ele nos recompensará, não há como abandonar o ministério. Portanto, continue firme e forte no teu ministério, independente das circunstâncias, das dificuldades, independente das pessoas, independente do imperador que te persiga ou do irmão que te olha torto. Não desista, não abandone, porque vale muito a pena. É o melhor combate de todos. Amém? Continue firme no teu ministério no dia de hoje. Continue firme no teu ministério nessa semana. E continue firme no teu ministério até o último dia da tua vida, até o último fôlego. Não desista do teu ministério. Amém? Que Deus abençoe.